BioShock foi um jogo muito influente para sua época e serviu de inspiração para inúmeros jogos que viriam depois. E após o sucesso do primeiro jogo, BioShock virou uma trilogia, e em 2013 era lançado o seu terceiro e último jogo até então, BioShock Infinite, desenvolvido pela Irrational Games, um jogo que trazia uma nova roupagem para a franquia, se afastando da ambientação submersa de Rapture e indo para um cenário steampunk na altura das nuvens. Mas ainda assim, manteve o nível de qualidade que a série entregava, se tornando um dos melhores títulos lançados daquele ano. Nesse vídeo irei falar sobre como o jogo é, e o porquê que ele é para mim um dos melhores FPS já lançados nos últimos anos. E irei comentar sobre o legado e o impacto que ele deixou após seu lançamento. Se preparem para entrar no mundo deslumbrante e caótico de BioShock Infinite. Booker, are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Nessa jornada, acompanhamos Booker DeWitt, um detetive amargurado que é contratado para resgatar uma garota chamada Elizabeth para quitar uma dívida na qual estava devendo. No entanto, o que Booker não esperava é que ela estaria sendo mantida como prisioneira em uma torre na cidade flutuante de Columbia, dominada por um líder religioso de grande influência na cidade, Zachary Comstock. E cara, não tem como não mencionar isso, mas a primeira vista que temos de Columbia é belíssima. Essa cidade flutuante, de uma visão externa, parece o paraíso, é um deleite para os nossos olhos, e tudo isso graças à direção de arte desse jogo, que é magnífica. O começo do jogo é lento e foca mais na exploração do ambiente e nas interações com o cenário. Vemos os NPCs vivendo suas vidas e percebemos o quanto esse mundo é vivo. Porém, nem tudo são flores, pois quanto mais exploramos essa cidade e conhecemos mais sobre seus antagonistas, notamos o quão cruel é Columbia. Depois de muito caos e matança, encontramos Elizabeth presa, e aí vem mais um ponto positivo desse jogo, a Elizabeth. Não quero ser gado do personagem de videogame, mas caramba, que personagem incrível que a Irrational criou. Uma garota linda, carismática, doce e gentil, e que para completar consegue abrir fendas para outras realidades. Após encontrá-la, nós somos perseguidos por Songbird, um pássaro gigante que tem como função ser o guardião de Elizabeth. Mas enfim conseguimos fugir da torre, num momento de quase morte. E daqui pra frente seguimos nossa jornada com Elizabeth, e é nítido o quanto a relação entre ela e Booker é construída aos poucos, com um dependendo do outro para sobreviver. A tragédia se torna um elemento chave para o desenvolvimento de Elizabeth. À medida que progredimos, ela deixa de ser uma garota meiga e inocente para virar uma mulher fria e abalada com os horrores que permeiam Columbia. Infinite aborda muitos temas sensíveis, como racismo, religião, divisão de classes sociais. São temas que pro ano que o jogo se passa era bastante comum. Presenciamos a decadência de Columbia, que inicialmente aparentava ser uma cidade perfeita, para depois se tornar um cenário de destruição e hostilidade, virando um local de guerra. BioShock Infinite é um jogo de tiro em primeira pessoa, e sua jogabilidade é uma de suas maiores qualidades. O jogo possui um arsenal variado de armas, como pistolas, metralhadoras, escopeta, bazuca, lança-granadas, rifle de precisão, possuindo também algumas variações de armas. E além da artilharia, você também possui habilidades especiais, os chamados vigores, que são poderes que o personagem adquire. Eles dão uma variedade maior ao combate, podendo usá-las junto com as armas de fogo para matar os inimigos com mais facilidade e criatividade. Os vigores dão ao personagem o controle sobre máquinas, capacidade de incinerar inimigos, lançá-los no ar para deixá-los invulneráveis, eletrocutá-los, criar campos magnéticos e até mesmo convocar
uma revoada de corvos para atacar os inimigos. Aliás, é possível comprar upgrades tanto para os poderes quanto para as armas de fogo, nas máquinas de vendas que você encontra em locais específicos do jogo, com moedas que podem ser encontradas jogadas no chão, dentro de mesas e cofres. Também é possível usar itens que podem conceder habilidades adicionais, como melhorar a força do jogador ou dar resistência a danos, que são chamados de equipamentos. Existem os frascos de infusão, que são elixires que aprimoram a barra de vida, a barra de escudo e a barra de vigor do seu personagem. Alguns desses frascos não são fáceis de encontrar, e exigem que você explore bastante cada cenário do jogo com bastante atenção. Para tornar o combate mais dinâmico, foram inseridos os aerotrilhos, que você pode usar para se transportar mais rápido e que é um elemento crucial nas batalhas, servindo para fugir dos inimigos e para realizar ataques aéreos. Durante toda a aventura, nós somos acompanhados pela Elizabeth, e aqui entra mais um acerto desse jogo, que é a maneira como ela se comporta no combate. Diferente de outros jogos que somos obrigados a proteger um NPC que não sabe se defender e que vive em perigo constante só para nos atrapalhar durante a jogatina, e sim, eu estou falando de você, Ashley do R4 clássico. Elizabeth é o oposto disso. Ela sabe se proteger durante as sessões de combate e em nenhum momento fica em perigo, e não só isso, como ela também ajuda o jogador, entregando munição quando o pente da nossa arma está vazio, itens de cura quando estamos com a barra de vida vazia e sais para aumentar a quantidade de vigor. Ela sabe cuidar de si mesma e ao mesmo tempo nos ajuda quando estamos necessitando. E para completar, ela possui a habilidade de abrir fendas no espaço-tempo que fazem surgir munições, kits médicos e defesas automatizadas nos cenários para auxiliar nas batalhas. A jogabilidade de BioShock Infinite é muito boa, mas não é isento de defeitos. E o que mais me incomodou foi o fato de não poder guardar diversas armas no inventário, se limitando a carregar apenas 2, e isso pode gerar dificuldade em certas sessões de combate, onde uma arma que você não pegou seria mais útil de ser usada do que a arma que você tem guardada no inventário. Fora isso, é muito divertido matar o exército de inimigos de Columbia. BioShock Infinite aborda não só temas históricos, como também envolve multiverso, linhas do tempo e o sobrenatural, e sua narrativa é o ponto mais alto do jogo. Descobrimos que Elizabeth possui esse poder de abrir fendas que podem levar a qualquer lugar no espaço a qualquer hora, e devido a isso ela se tornou uma cobaia de experiências desumanas, todas sob a aprovação de Comstock, o fundador de Columbia e principal vilão do jogo. Por meio de registros de áudio e diálogo dos personagens, descobrimos mais sobre o passado do antagonista, seu parentesco com Elizabeth, a fundação de Columbia e suas motivações em usar Elizabeth para seus fins destrutivos. A história de Infinite é pesada e confusa, mas ao mesmo tempo imersiva e emocionante, e traz um dos maiores plot twists dos jogos, que pode deixar qualquer um com dúvidas na cabeça após zerar. Não pretendo entrar em detalhes sobre seu enredo, pois recomendo que jogue agora, caso nunca tenha jogado. Jogar esse jogo é uma experiência que jamais irá esquecer. What are all these lighthouses? Why are we... Who are... There are a million worlds. All different and all similar. Constants and variables. What? There's always a lighthouse. There's always a man. There's always a city. But sometimes, something's different. Yet the same. Constants and variables. Yes. BioShock Infinite foi um sucesso de crítica e de vendas. Foi indicado a diversos prêmios e foi vencedor de alguns deles, como melhor jogo de tiro e melhor canção. Mais tarde recebeu 2 DLCs, uma delas sendo uma sequência dos eventos da campanha. Burial at Sea nos leva de volta à cidade submersa de Rapture e tem conexões diretas com o primeiro jogo, além de trazer um gameplay mais lento e focado no stealth, se aproximando mais da jogabilidade dos primeiros títulos do que do tiroteio frenético de Infinite. É um bom complemento para a história e te proporciona mais algumas horas de conteúdo. Essa DLC é dividida em 2 episódios. O primeiro eu sinceramente não gostei tanto, mas o segundo foi muito bom e serviu como encerramento para a história dessa trilogia. BioShock estava vivendo a sua era de ouro, mas após o lançamento de Infinite muita coisa mudou. A Irrational Games, desenvolvedora da série, foi fechada em 2014, tendo suas atividades encerradas.
Ken Levine, a mente por trás de BioShock, criou um novo estúdio, a Ghost Story, e seu próximo jogo será Judas, com previsão para lançar em 2025. Esse parecia ser o fim de BioShock, já que a desenvolvedora que criou a série foi encerrada e seu principal criador está trabalhando em outro jogo, que inclusive tem fortes inspirações de BioShock, mas não é. 2K, empresa que mantém os direitos da franquia, abriu um novo estúdio, a Cloud Chamber, e confirmou um novo título em desenvolvimento. BioShock 4 é uma realidade, por mais distante que esteja, vai vir um dia. BioShock é uma daquelas obras que ficarão marcadas para sempre no mundo dos games. Jogos como Band the Ink Machine, Atomic Heart e Void Bastards beberam da fonte BioShock e continuam o legado que a franquia original iniciou lá em 2007. BioShock é arte. Infelizmente, Infinity é um jogo que não agradou todo mundo, com muitos dizendo que o jogo é péssimo e o pior da trilogia, e é perceptível o hate que esse game recebe, principalmente na fanbase gringa, com muitos criticando seu combate e sua história, mas eu sinceramente não me importo com essas críticas e continuo adorando o jogo, mesmo reconhecendo seus defeitos. O jogo podia ser melhor? Podia, mas seu desenvolvimento foi muito conturbado e muita coisa teve que ser alterada. Mas ainda assim, o produto final não é ruim, longe disso. And he didn't hurt anybody. It's DeWitt! It's DeWitt! Get him! What's he doing? I don't want to find out. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal que eu fico muito agradecido e deem uma olhada nos outros vídeos que fiz, que acredito que irão gostar. É isso, falou!